Elisa, nós estamos aqui ao lado, como você disse, de Celso Amorim, assessor internacional do presidente Lula, ex-ministro das Relações Exteriores, por isso a gente, pela deferência, continua chamando de ministro Celso Amorim. Ministro, que balanço que o senhor faz da cúpula dos BRICS? É uma declaração que acabou condenando os ataques a Israel, de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, acabou poupando um pouco a Rússia, cobrando reforma da ONU, do Conselho de Segurança. Que balanço que o senhor faz desse encontro? Bom, eu acho que é muito positivo, inclusive pela grandeza, a extensão que teve, a vinda de muitos países em desenvolvimento, além dos parceiros, países convidados, e a presença forte também dos membros originais dos BRICS. Da mesma China não veio o presidente, mas veio o primeiro-ministro, que é uma pessoa responsável pelo andamento dos projetos na China. Veio agora países novos, como a Indonésia. Então, essa presença em si já é muito importante. Eu não vou comentar ponto por ponto da declaração, porque isso não me cabe, isso acho que caberia ao Itamaraty fazer, mas eu acho que, no modo geral, reafirmou, digamos, a natureza pacifista, solidária e multilateralista dos BRICS, que isso aqui é a característica principal. Ela não é nem... ontem estava aqui outros presidentes ou outros delegados que criticaram implícito ou implicitamente a ação da Rússia na Ucrânia, ainda que procurando uma solução pelo diálogo. Então eu não acho que haja uma questão de tomar partido. É óbvio que no caso de Israel é um genocídio, é uma barbaridade que raramente se viu na história humana recente. Eu nunca vi o que estão fazendo. Aliás, não está só feito, está escrito. As declarações que foram colhidas e fazem parte da ação que a África do Sul começou na Corte Internacional de Justiça, declarações de autoridades israelenses, dizem que tem que exterminar a todos. Está escrito isso lá, a todos os palestinos. Bem, e achamos também que o ataque ao Irã, independentemente aí de outras considerações, criou um risco de um conflito muito mais amplo, né? Com possibilidade até de se tornar uma guerra realmente, se não mundial, mas uma guerra muito ampla. Até porque você tem ao mesmo tempo o conflito que você mencionou da Rússia com a Ucrânia, tem países envolvidos num conflito e no outro, então já são muitos países e a possibilidade de muitos países envolvidos num conflito que tem possibilidade de se tornar um conflito. Não seria talvez um conflito total, no sentido que eu, pelo menos, sou esperançoso, acho que ninguém lançaria uma bomba atômica num outro país que tem bomba atômica, mas é um conflito muito amplo. Então, tudo isso, nós aqui estamos falando de paz, estamos falando de desenvolvimento, estamos falando de multilateralismo, estamos falando de meio ambiente, mudança de clima, estamos falando de saúde, todas as coisas que os grandes potências deviam estar falando e não estão. Ministro, a cúpula do BRICS começou o segundo dia sob o impacto de uma declaração de Donald Trump na sua rede social, dizendo que vai aplicar uma tarifa extra de 10% aos países que se alinharem ao BRICS, e isso numa resposta à declaração final que demonstra sérias preocupações do BRICS em relação à escalada do protecionismo e também das medidas unilaterais do comércio. Que avaliação que o senhor faz dessa publicação? Primeiro, eu não sofri nenhum impacto. Não acho... A frase que me veio à cabeça foi americana: Who's afraid of the big bad wolf? Eu acho que nós não fizemos nada contra os Estados Unidos. Nós achamos os Estados Unidos um grande parceiro. Aliás, a Organização Mundial do Comércio, o GATT, que é seu antecedente, são criações norte-americanas. E a base da conversa entre nós sempre foi a base, os acordos e as normas multilaterais de comércio. Se você for jogar sempre na base de ameaça da tarifa, você vai acabar desgastando a si próprio, porque os outros países vão procurar alternativas, vão negociar entre si. Veja, você tem 2/3 do mundo aqui hoje, talvez, em termos de... ou pelo menos metade do mundo em termos de população, você tem 40% do PIB, então os países vão procurar alternativas. Nós temos muita vontade de comerciar com os Estados Unidos. Aliás, o Brasil, como você sabe, é um dos poucos países que tem déficit com os Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos têm um superávit conosco. Então, eu acho que, digamos,
sinceramente, se eles começarem a aplicar a tarifa no Brasil, desculpe, é um tiro no pé. O Brasil vinha se engajando em negociações comerciais com os Estados Unidos depois daquele dia da libertação, 2 de abril, quando Donald Trump anunciou as tarifas recíprocas para o mundo todo. Essa ameaça prejudica, de alguma forma, o bom andamento de uma negociação? Eu acho que não, vamos esperar. Eu acho que isso aí, eu acho que de qualquer maneira, veja bem, aquela questão de negociar, você tem que negociar, porque evidentemente você tem que proteger esse ou aquele setor que estão ameaçados, isso faz parte da diplomacia comercial normal. Mas é preciso dizer que a maior ameaça não é essa ou aquela tarifa, a maior ameaça é a mudança de sistema, é voltar ao que ocorria na época anterior à Segunda Guerra Mundial, que cada um fazia acordos com outros países. Eles acabaram de fazer acordos com o Reino Unido. Eu não sei se o Reino Unido vai estender ou não a nós os benefícios que deu aos Estados Unidos. Eles podem fazer um acordo com a União Europeia, podem fazer um acordo com quem quer que seja, e sabe, a grande coisa, a grande importância da criação do GATT primeiro, do OMC depois, e que não é uma ideia nossa, é uma ideia anglo-saxã, Lord Keynes esteve envolvido nisso, é a extensão é o multilateralismo, é a cláusula de nação mais favorecida. Então, se você sai dessa cláusula da nação favorecida e volta a um esquema puramente bilateral, isso ocorreu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos nos anos 30. Aliás, está citado no documento da Casa Branca, mas não com a conclusão, que foi a da época, que aumentou a depressão. Os países só começaram a sair da depressão na época da guerra. Mas, ministro, se a gente olhar o que aconteceu nos anos 30, pegar a história como referência, se Donald Trump e os Estados Unidos aplicarem mais tarifas sobre ou sobre um conjunto de países, então o mais adequado seria que esses países, incluindo o BRICS, não respondessem na mesma moeda para não escalar o protecionismo? Respondendo na mesma moeda, quem que fala em botar tarifa nos Estados Unidos? Primeiro, porque nós não temos a moeda, mas é que você está falando. Mas a China aplicou. Não, a China aplicou, mas a China também não tem que se defender. Ela tem que se defender. Você conhece, tem um ditado francês, c'est un animal très méchant, quand on l'attaque, il se défend. Não, a China se defendeu e soube também negociar. Quando começou a negociar, o problema não é esse. O problema é o sistema. Ou você negocia multilateralmente, claro, com a margem que existe para acordos regionais, todo mundo, não vou entrar aqui em detalhes, existe uma margem para isso. Mas ou você negocia multilateralmente ou você faz uma porção de negociações bilaterais, que era o sistema anterior à Segunda Guerra Mundial. Era o sistema de acordos exclusivamente de reciprocidade. E deu no que deu. Aprofundamento da depressão, muitos até apontam como uma causa, não sei se você poderia dizer que é uma causa ou não, mas enfim, como uma causa da Segunda Guerra Mundial, contribuiu para a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, a Alemanha tinha um acordo com o Brasil, Estados Unidos tinha um acordo com o Brasil, cada um tinha o seu acordo separado. E resultado muito, muito ruim. Ministro, voltando especificamente ainda sobre a publicação de Donald Trump, se trata de uma ameaça. Cabe o silêncio a ele porque pode ser uma bravata, ou é para ser... Como é que vai ser encarado isso, tanto no BRICS quanto pelo governo brasileiro? Não tem autoridade para dizer nem julgar o Donald Trump se é bravata ou não é bravata. Eu disse já outro dia, recentemente, que se você ficar com medo de ameaça, você não sai de casa. Eu acho que não tem. Eu acho que progressivamente o próprio presidente americano, que tem um grau de pragmatismo e de racionalidade, ele vai acabar vendo que esse não é o melhor caminho. E, sobretudo, com países amigos que não fizeram nada, não fizemos nada contra ele. Agora, nós defendemos o sistema multilateral de comércio. Está aqui a diretora-geral da OMC, está aqui o secretário-geral da ONU, está aqui vários representantes do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. É isso que nós defendemos, o multilateralismo, a paz. Foi o sistema que eles criaram, os americanos, quando foram vitoriosos na Segunda Guerra. Ministro, eu queria voltar um pouquinho à declaração do BRICS de ontem à tarde, porque a gente tem ali algumas aparentes contradições.
há uma condenação firme ao financiamento ao terrorismo, tendo o Irã como país membro do bloco, que é um financiador, como se sabe, do Hezbollah e do Hamas. A gente tem uma condenação aos bombardeios contra civis na Rússia pela Ucrânia, mas não houve nenhum tipo de manifestação sobre, por exemplo, bombardeios da Rússia a civis ucranianos ou ao sequestro de crianças, que acabou resultando na condenação do TPI. Como que o senhor encara isso? Olha, o que o Brasil tem procurado fazer em relação ao conflito, e isso está refletido na declaração, é buscar o diálogo. O Brasil criou, junto com a China, um grupo de amigos da paz. Você veja que o Brasil e a China não votaram contra a resolução. Os Estados Unidos é que votou. Você devia estar fazendo essa pergunta ao Trump, não a mim. Porque os Estados Unidos votaram contra a resolução condenando os Estados Unidos. O Brasil e a China se abstiveram. Por quê? Porque nós queremos negociar, queremos que haja conversa e diálogo, que é a única maneira de garantir uma saída razoável para os dois. Ninguém vai ter tudo o que quer, né? Alguns serão mais afetados, isso são coisas da vida, mas eu acho que se acabará com essa carnificina. Ministro, queria uma avaliação do senhor desse BRICS ampliado, né, com 11 membros plenos, e se termina essa cúpula atingindo o objetivo de não parecer um grupo anti-ocidental e anti-Trump, que era uma preocupação. Bom, isso não é nosso objetivo. Nosso objetivo é o BRICS ser o que é. O BRICS é um grupo de países que defende o interesse próprio, quer dizer, de nações em desenvolvimento, que quer a paz no mundo, que quer o multilateralismo no mundo, quer que as coisas sejam discutidas num ambiente plural, de acordo com normas acertadas multilateralmente. Então, desse ponto de vista, eu estou muito satisfeito. Ministro, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui conosco, a gentileza do senhor ter vindo. Muito obrigado e bom fim de reunião para o senhor. Muito obrigado. Volto com você, Elisa.